Estamos de volta e a gente continua ouvindo os pré-candidatos ao Senado aqui por Minas Gerais. Agora quem está aqui em nosso estúdio do Política Cruzada é o pré-candidato do MDB ao Senado Federal Mineiro, o ex-prefeito de Uberaba, Paulo Pial. Muito bom dia para o senhor, obrigado pela presença. Bom dia, Danilo, bom dia para todos os telespectadores. Bom, que surpresa foi essa? O senhor tem uma vida política partidária extensa, 3 mandatos de deputado estadual, outros 2 de deputado federal, prefeito de Uberaba por 2 vezes, e aí agora quer se lançar ao Senado Federal. O que aconteceu? Será que o caminho para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal não estaria mais fácil? Com certeza estaria mais fácil, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente tem que estar preparado para missões mais complexas, né? Não é fácil ser candidato ao Senado e não é fácil ganhar uma eleição para o Senado da República. Mas com essa trajetória, 7 eleições, todas vitoriosas, né? Nunca perdi uma eleição, né? Então eu me sinto preparado para dar uma contribuição, né, no Senado da República, que precisa cumprir o seu papel. Às vezes o Senado, né, deixa de cumprir o seu papel efetivamente, né? E, claro, buscar aí uma simplificação desse país sob pena da gente não evoluir, né, no setor produtivo, na geração de empregos. Então, a gente sabe como chegar lá. Pois é, eu tenho visto algumas entrevistas do senhor, até o senhor esteve lá na nossa cidade, ele também é de Patos de Minas, conterrâneo meu, em Patos de Minas recentemente, o senhor conversou com a imprensa local lá, o senhor tem falado muito de simplificação. O que é isso? Que simplificação é essa? Isso parece muito assim, coisa de político, não é não? Não, eu viajei muito, tá, né, como prefeito, como deputado, a gente viajou muito, fez missões aí com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, né, mesmo pela Câmara, e o meu foco sempre foi tratar o setor produtivo, porque educação é importante, saúde é importante, tudo é importante, né? Mas se nós não cuidarmos de alavancar o setor produtivo brasileiro, nada do resto acontece. É bom, eu falo isso, às vezes correndo até algum risco de interpretação, mas é bom as pessoas darem uma reflexão sobre isso. A economia americana ela é em cima do setor produtivo, a economia chinesa, né? Quer dizer, o restante da área social, ambiental, ela vem nessa esteira, porque se não tiver setor produtivo. Então a simplificação, né, é uma proposta, né, exatamente atendendo a esse anseio dos empresários nacionais e dos empresários estrangeiros que têm recursos para investir no Brasil, gerar empregos, né? Eles dizem o seguinte: o Brasil é um país burocrático em excesso. Você sabe que a burocracia, né, é igual ao remédio. Em doses pequenas é remédio, em doses grandes é veneno. Então a burocracia brasileira chega a ser veneno para a economia brasileira, né? Um país custoso e um país que não traz segurança jurídica para quem realmente vai colocar dinheiro. Então, essa situação ela é intolerável. O Brasil é um potencial incrível para dar oportunidade para todo mundo, para todo mundo. Então, veja aí, nós estamos vivendo um apagão de mão de obra qualificada nesse momento, né? Não tem justificativa isso, né? Então, nós precisamos de cuidar de todo esse aparato que está em torno do setor produtivo brasileiro e simplificar as coisas. Tem lei demais, né? Você tem lei, é um emaranhado jurídico, não precisa de criar mais leis, não. E eu falo isso porque eu relatei o Código Florestal Brasileiro, né? No segundo momento, ele ficou na minha mão 1 ano na Câmara dos Deputados. E ali nós achamos o caminho, que era a comissão especial, rodamos o Brasil inteiro, que não adianta acordo de líderes, acordo entre os partidos, isso não funciona mais. A sociedade quer participar, né? Ela quer dar o seu palpite, ela quer participar da confecção das leis. Então, o Código Florestal foi isso, nós rodamos o Brasil inteiro, fizemos mais de 100 audiências públicas, né? Ouvimos todos, produtor rural, os loteadores, né? Os ambientalistas, e no final criamos uma legislação que trouxe paz, né? Acho que o Brasil está precisando de paz, simplificar a vida do brasileiro, está muito confusa, né? O Brasil, o sistema brasileiro, ele traz o indivíduo para a marginalidade naturalmente. Então, é isso que a gente quer fazer, simplificar para a gente, né, ter a vida mais leve. Está muito difícil a vida aqui no Brasil. Tá certo. Ó, o senhor deixou a prefeitura de Uberaba há quase 2 anos, né? O que o senhor fez de lá para cá? O senhor estava onde, fazendo o quê? Essa é uma missão que eu gosto dela, né? Que eu aprendi junto com a Fundação Getúlio Vargas a fazer, né, parceria público-privada. Nós aprendemos apanhando, errando em Uberaba, né?
Tanto é que a iluminação pública de Uberlândia, né, nós tivemos uma interação muito grande. Uberaba saiu na frente, né? Depois é que ela foi instalada aqui em Uberlândia. Então a gente ajudou muito Uberlândia a estabelecer a parceria público-privada, né, dela aqui. Então não existe dinheiro para investimento, nem no governo federal, nem no governo do estado, nem nos municípios. Não existe. Quem esperar por isso, né, o Brasil vai continuar patinando do jeito que está. Então, eu estou nessa linha da parceria público-privada. Eu tenho assistido prefeituras, né, mostrando a eles que com o dinheiro privado a gente cria um ativo público, cria um bem público e a iniciativa privada pode prestar um serviço público melhor e mais barato. Parece um milagre, mas é isso mesmo. Então, eu estou nessa linha da parceria público-privada. Aliás, é um tema, né, que eu gostaria muito de levar, porque o caminho são as concessões públicas e as parcerias público-privadas. Os outros países estão fazendo isso, né? China, Estados Unidos, aqui no na nossa região, Canadá, Chile, Colômbia, né? A Europa nem se fala, nasceu lá na Inglaterra. Então eu tenho prestado consultoria para mais ou menos umas 20 cidades por aí, né? E claro, é o desenvolvimento como um todo, que é a minha área, né, de profissional, mas parceria público-privada de uma maneira muito especial, porque a gente aprendeu e quer passar isso para os demais prefeitos. Pois é, o senhor mencionou aí a questão da iluminação pública, que já é uma realidade aqui de Uberlândia, de Uberaba também. O Estado de Minas Gerais tem PPP no caso do sistema prisionário, dos presídios, das penitenciárias. O senhor acredita que essa parceria privada, ela pode ser implementada em todos os setores da gestão pública, tanto municipal quanto estadual? Qual que é a visão do senhor sobre isso? Tanto nacional, União, estados e municípios. Todos podem fazer. Mas está avançando, viu? Às vezes a gente não sabe. Você pega, por exemplo, o Parque do Ibirapuera em São Paulo, né? Quer dizer, São Paulo está liderando. Minas liderou há 20 e poucos anos atrás, Minas liderou as PPPs, né? Por incrível que pareça. Depois abandonou esse projeto, pena que abandonou o projeto, né? Então, a Ibirapuera, por exemplo, né, que já é um ativo público, né, que é um parque, mas precisava de muito investimento. E o governo de São Paulo tomou, a Prefeitura de São Paulo, a decisão, né, de não gastar dinheiro no investimento arrumando o Parque do Ibirapuera exatamente para visitação, né, para que ele tivesse um aconchego nas visitas e tal. Então, é isso aí, dando um exemplo simples, né? Se você for lá para o lado da África, parques, né, esses parques biológicos, né, todos eles hoje são feitos, né? E você pode verificar aqui no Brasil também os parques, né? Nós temos muitos parques florestais. O governo não tem dinheiro para investir, então você pode trazer iniciativa privada, né? O governo pode participar ou não, se a tarifa ficar muito alta, ele pode participar para reduzir, né, para não penalizar a sociedade. Então, Danilo, parece coisa de gente capitalista, né? Parceria público-privada, trazer o dinheiro do privado para construir um ativo público ou fazer um serviço público. Mas o país que mais tem parceria público-privada no mundo é um país socialista, né? É a China. Eles têm 10 mil projetos em andamento, principalmente na área de infraestrutura. A infraestrutura na China, né, pelo menos na China produtiva, ela é invejável, né? E tem 2 trilhões de dólares, né, nessas 10 mil PPPs. Então, não é à toa que a China está indo de vento em popa, porque infraestrutura de energia, infraestrutura de estrada, de ferrovia, de portos, né, de telecomunicação, tudo isso faz parte desse embasamento do setor produtivo. Então, como eu sou da área, né, esse é um aprendizado que eu tive e eu gostaria de levar isso para lá também, para tentar, né, influenciar o governo federal para ele investir cada vez mais em parceria público-privada. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais da questão política. O partido do senhor, o MDB, é um expressivo partido do ponto de vista nacional e a gente sabe que a vaga de candidato ao Senado está ligado ao candidato ao governo do Estado e também ao Senado Nacional na presidência da República. Aqui em Minas, só tem a chancela do Diretório Estadual para ser o candidato a senador do MDB. Isso já está sacramentado ou ainda existe alguma indefinição, sobretudo por conta desse período que a gente está até as convenções partidárias, quando as alianças serão firmadas? Eu tenho o sinal verde do MDB para construir, né, e tentar viabilizar a candidatura. Candidatura ao Senado só vinga se tiver atrelada a uma candidatura ao governo competitiva. Isso. Então não existe candidatura solteira para o Senado, né? Quem fizer isso está aí, vai ter 500 mil votos, 1 milhão de votos, mas não ganha. Então, o MDB teria candidato ao governo, que seria o senador
senador Carlos Viana, né? Mas ele anoiteceu no MDB e não amanheceu mais, né, para fazer um palanque aqui para o candidato Bolsonaro, né? A tese é essa. Então, mas o MDB é um partido muito ramificado em Minas, né? Ele não tem grandes cidades hoje, né, como dizer, em número de eleitores, mas ele está nos grotões. O MDB está esparramado em Minas Gerais inteira. Então acaba sendo um partido interessante. Então está sendo feita uma costura, né, para que essa vaga do Senado fique com o MDB, evidentemente, para ele aderir a uma das candidaturas ao governo do Estado. Isso, então agora vamos olhar para as candidaturas ao governo do Estado. Nós temos aqui as mais competitivas, a reeleição do governador Zema, que, ok, ainda não tá, as coisas não estão muito claras. No caso do Alexandre Calil, que é outra candidatura competitiva, o problema lá é exatamente a vaga ao Senado, porque o PSD, o partido dele, tem o Alexandre Silveira e ele quer um apoio do Lula, mas o PT não abre mão do Reginaldo Lopes. Então, esse ali é mais nebuloso. O senhor está pendendo para que lado? Olha, na verdade, existe uma conversa avançada com o grupo do governador Zema. Do governador Zema. Existe uma conversa com o grupo Carlos Viana, menos com o grupo do Calil. Porque lá, o que você falou, lá eles vão ter que resolver o Alexandre Silveira, o Reginaldo Lopes, né? Se sair os dois, eu vou morrer de achar bom, né? Porque aí divide, né? É, aí divide. Então, vamos aguardar, né, exatamente para ver esse quadro final aí, né? Mas eu volto a repetir, só existe candidatura ao Senado se ela estiver junto com uma candidatura competitiva ao governo do Estado. E aí, partindo dessa ótica, a candidatura do Viana não é uma candidatura tão consolidada, ele mesmo já andou falando semana passada que pode abrir mão, porque foi uma surpresa para todo mundo, até o senhor, penso que estava lá na abertura da Exposebu esse ano, abertura da Exposebu, tanto o Viana estava lá quanto o Zema estava lá, mas o Bolsonaro só falou do Zema, colocou ele do lado e elogiou a gestão e tudo mais. Então ali ele deu sinais de que poderia caminhar com o Zema. Sendo assim, a candidatura Zema ganha uma robustez ainda maior, né? Porque tem o apoio do presidente da República, tira um candidato da jogada, que é o Viana, ligado ao presidente, e pode abrir ali vaga de vice e vaga do Senado. Então, o senhor está tentando, ver se eu entendi essa lógica, o senhor está tentando viabilizar agora, nesse momento, para o partido que o nome do senhor seria esse nome, caso viesse ali numa composição com o Zema. É o caminho mais claro, digamos assim. Exatamente. Quer dizer, o partido não está pleiteando vice, né? Ele está pleiteando o Senado. Então, esse norte, esse rumo, né, eu tenho esse sinal verde, não tem garantia, né? Não existe garantia nenhuma em política. Aliás, política é boa por isso, né? Isso vai amarrando. E essa decisão só virá entre 20 de julho e 5 de agosto, né? Com certeza ela vai ser decidida em agosto. Tanto a candidatura a vice quanto ao Senado, né? Mas até lá a gente tem que andar, né? A gente tem que andar, tem que se mostrar, tem que colocar o nome à disposição, né, para ver se realmente o discurso, né, convence, porque senador é uma peça importante, só tem 81 no Brasil. Né? E a missão do senador... E agora só vai trocar um. Só um. Não pode confundir com deputado. Às vezes o Senado, nos projetos, fica confundindo, querendo fazer projeto de Câmara. Né? Então tem que ir cada um no seu quadrado. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para esse raciocínio político aí. Como é que o MDB em Minas está conversando com os demais partidos? Porque isso também é importante. Por exemplo, União Brasil tenta emplacar a vice na chapa do Zema. O PSDB lançou o Pestana agora, também de última hora, semana passada, mas também não está claro que aquilo ali vai vingar até a última hora. O MDB estadual, o senhor também tem conversado com os demais partidos que ali conversam, que estão em torno do Zema, para tentar fortalecer essa candidatura? Olha, conversar política, a gente conversa com todo mundo. É, né? Toda hora. Toda hora, né? Então você encontra, a conversa vem e flui, né? Mas isso é a direção do partido em Minas, né? Na pessoa do Newton Júnior, que é o presidente, né? Então ele é que lidera essa conversação, se muita gente entrar nisso aí também atrapalha, né? Então isso está na responsabilidade dele, ele coordena isso, né? E a gente conversa bastante, né? Então quando ele precisa de algum conselho, alguma coisa, a gente está aí sempre junto para dar, né? Mas ele é o coordenador. Agora, eu queria saber do senhor, a opinião do senhor sobre a situação do partido nível nacional, né? É um partido que está ali no centro e tal. Tem a senadora Simone Tebet como uma possível candidata à presidência da República.
só que ela não tem também a aderência de parte de uma ala do MDB, sobretudo no Nordeste, que querem caminhar com o ex-presidente Lula. Qual é a visão do senhor sobre a questão nacional? O senhor acha que a candidatura de Simone Tebet vai se viabilizar como o candidato do centro, a candidata do centro? Olha, evidentemente, se ela for candidata, nós temos que estar junto, né? Aí é questão partidária, não temos dúvida disso, né? Mas está difícil formar a terceira via. Né? Acho que já polarizou tanto entre o presidente e o ex-presidente, né? Que está difícil sair desse dois polos, né? Desses dois polos, é difícil sair disso aí. Mas vamos aguardar, né? Se ela viabilizar, né? O Nordeste não quer a candidatura dela. Isso, já declarado, né? Os Renan Calheiro da Vida, os Eunício Oliveira, o Jucá, etc., já declararam. O Centro-Sul do Brasil, né? Já quer a candidatura, né? E fizeram uma enquete outro dia que eu achei interessante, enquete. Né? Não vou colocar aqui, é pesquisa, né? Então fica aqui a ressalva, né, para não... Mas dizendo o seguinte, quer candidatura própria, quer caminhar com o ex-presidente Lula, quer caminhar com o presidente Bolsonaro, né? Então, por incrível que pareça, porque o MDB sempre foi um partido de centro-esquerda, né? Tanto é que o Temer foi vice da Dilma. Exato. Né? Mas mudou, né? Mudou. Essa enquete deu exatamente o contrário, né? Porque ficou um desgaste muito grande, né? Aquele negócio de golpe, quando o presidente Temer, né, assumiu o presidente da República, né? Que realmente ficou uma ferida aí que difícil de ser sarada. Mas vamos aguardar, a política é a arte da conversa. Pois é, mas a sensação do senhor é que a Simone vai conseguir se viabilizar internamente? Olha, se isso fortalecer as candidaturas do MDB, né? Principalmente para deputado federal, que é a referência. Sim, é a referência. Exatamente. Claro. Então, ela pode ser candidata para isso. Então, essa é uma avaliação interna, né, que o partido tem que fazer. Agora, se não fortalecer, né, eu tenho certeza que o MDB vai aderir a um lado. Né? Tá certo. Queria saber como é que o senhor tem visto, analisado a gestão. É ruim a gente fazer isso, porque o prefeito que teve experiência, que saiu, agora está do lado de fora, olhando, mas é claro que naturalmente, político como o senhor o senhor também está acompanhando como a gestão tem acontecido. A avaliação do senhor da gestão da prefeita Elisa, depois que o senhor deixou a prefeitura de Uberaba, sobretudo nos projetos que o senhor deixou iniciados. Isso tem acontecido? O senhor avalia que ela tem dado andamento naquilo que o senhor já deixou estudado, começado? Qual é a avaliação do senhor? Olha, infelizmente tem muita coisa parada. Né? E eu preocupo com os chamados projetos estruturantes. Né? Vou dar um exemplo, o Parque Tecnológico, né? Que é um projeto estruturante, isso vai em amadurecimento permanente, constante, né? O nosso já está estabelecido, mas está paralisado. Né? Aí você tem projeto tipo Geoparque, tipo aqui a Intervales, né? E eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Eu não vou analisar a escola, a saúde, né? E aí eu vou na onda da reclamação e a gente sabe que ninguém dá conta de atender todo mundo. Exato. Né? E aí depende do momento também. Exatamente. Uberaba não dá, Uberlândia não dá, então eu não quero entrar nessa ótica porque é difícil. Mas projeto estruturante, né? Esses, se não der sequência neles, isso atrasa o desenvolvimento do município para frente e muitos anos. Então a minha preocupação é essa, sabe? Que o governo amadureça logo, né? Amadureça, eu torço por Uberaba, né? Então, se ele amadurecer logo, ele é capaz de corrigir, mas ainda está muito incipiente. E o senhor tem projeto de retomar a prefeitura de Uberaba no futuro? Não, isso não passa pela minha cabeça. Né? Evidentemente que a gente tem um grupo político, né? E eu lidero esse grupo político, evidentemente que a gente conversa sempre, né? Exatamente no sentido de ver o que é melhor para Uberaba. Né? Se o nosso grupo político achar que participar das eleições de 2024 é importante para Uberaba, nós vamos participar, é claro. Né? Mas não significa que seja eu. Pode ser uma pessoa que esteja mais bem posicionada no momento, né? E que tenha vivência, maturidade. Isso é o ponto principal. Né? Não adianta mudar por mudar, buscar um novo, né? Se as pessoas não têm vivência, um governo imaturo. Então isso não dá certo. O senhor falou em projetos estruturantes, eu me lembrei aqui de uma das vezes que o senhor esteve aqui no Política Cruzada para a gente falar de alguns projetos lá em Uberaba, tinha a questão da planta de amônia. O que isso resolveu? O senhor deixou em que pé e o senhor tem notícia se caminhou? Tem notícia.
Esse é um projeto que agora, com a guerra da Ucrânia, né, e Rússia, com essa possibilidade da gente, né, não ter fertilizante, né, para as nossas lavouras, porque nós estamos dependendo hoje, quase 90% do fertilizante é importado. Isso é um país relapso, né? A política americana, por exemplo, ele tolera importar até 50%. Né? Passou de 50%, ele incentiva, ele cria um mecanismo qualquer para incentivar a indústria local. O Brasil deixou a indústria acabar. Né? Petrobras não quer saber de fertilizante, Vale não quer saber de fertilizante. Quem está no ramo de fertilizante hoje, né, ele faz um esforço para competir com o importado, porque o nosso interno aqui tem ICMS, o que vem importado é isento de ICMS. Isso não é justo. Eles não querem privilégio, não, eles querem igualdade de condição. Né? Então, o projeto da planta de amônia, ele continua em debate, agora com o Plano Nacional de Fertilizante, né, pela Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos. Né? Nós estamos conversando lá e, evidentemente, tem o Marcos Montes agora que é ministro da Agricultura. Espero que isso seja um fator importante, né, para a coisa acelerar. Porque o negócio não é só a planta de amônia. Né? O negócio é o gasoduto subir de São Paulo, passar pelo Triângulo Mineiro, que não tem. A gente perde um investimento atrás do outro porque não tem gás. Né? Essa celulose, indústria de celulose solúvel agora, vai vir gás transportado em caminhão para atender, quer dizer, olha o preço disso, né? Então, que esse gasoduto, né, no plano nacional de infraestrutura de gasoduto, ele passa pelo Triângulo Mineiro, passa por Goiás, vai a Brasília e chega até Belém, né? Então, acho que é uma coisa da mais alta importância. Então, nós não desanimamos, não, nós estamos firmes nesse projeto. A FGV já tem um estudo de pré-viabilidade, né? É bom para quem quer botar grana nesse projeto, é bom dar retorno. Né? Então, é uma questão de tempo agora a gente consolidar as coisas. Tá certo. Paulo Piau é pré-candidato ao Senado Federal por Minas Gerais pelo MDB. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Eu que agradeço. Bom, e agora é hora de saber o que foi destaque no noticiário político nacional. Tá chegando Victor Fernandes. Bom dia para você, Victor. Bom dia, Danilo. O destaque da semana foi o julgamento no Tribunal de Contas da União do processo de capitalização da Eletrobras. O julgamento foi suspenso no final de abril após pedido de vista do ministro relator do caso, Vital do Rego. Ao retomar o voto, o revisor afirmou que o processo apresenta ilegalidades que podem causar uma perda de, no mínimo, 40 bilhões de reais. As irregularidades que acabo de apresentar, ministro Alto, representam erros que totalizam um montante de 40 bilhões de reais, referentes à tributação, ao endividamento líquido ajustado da Eletrobras. Sem falar no possível prejuízo bilionário de Angra 3 e na ausência dos valores bilionários de indenização de transmissão. Esse valor não é miudeza, data vênia, Vossa Excelência. Vital do Rego foi vencido na matéria pelos outros pares do colegiado, que seguiram a aprovação na forma do relatório do ministro Haroldo Cedras. O governo optou por realizar a privatização na forma de uma capitalização. Serão ofertadas novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores, de forma que a União deixará de ser a acionista controladora da empresa. Outro fato que marcou a semana foi um embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro apresentou pedido de investigação ao STF contra o relator do inquérito das fake news por suposto abuso de autoridade. A notícia-crime foi prontamente arquivada pelo ministro Dias Toffoli, sorteado para relatar a ação. Em sua decisão, Toffoli destacou que não há nenhum indício de crime na conduta de Alexandre de Moraes. O presidente da República, então, enviou manifestação à Procuradoria-Geral da República pedindo investigação sobre a postura de Moraes. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, saiu em defesa do colega publicamente na última semana. É a autoria de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido os trabalhos com extrema seriedade e competência que reconhece de público, o ministro Alexandre de Moraes. E no qual veio a lume notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o Supremo Tribunal Federal. A Prefeitura de Uberlândia anunciou um pacote de investimentos de 110 milhões de reais para aumentar o atendimento do serviço de tratamento de esgoto na cidade. Entre os investimentos estão a reforma e ampliação da estação de tratamento de esgoto do Uberabinha, ampliação de um interceptor de esgoto da Avenida Rondon Pacheco
e a construção de uma nova adutora de água potável na região oeste da cidade. Após o anúncio, o prefeito Odelmo Leão reforçou a urgência em trabalhar para aprimorar o sistema de esgoto na cidade para conter as enchentes, especialmente na Avenida Rondon Pacheco. O pacote de investimentos anunciado é de mais de 110 milhões de reais. O objetivo é aumentar o atendimento do serviço de tratamento de esgoto de Uberlândia. Melhoria da captação do esgoto, um aumento da capacidade do tratamento desse esgoto e, logicamente, da proteção do Rio Uberabinha, que é o grande objetivo nosso, proteger sempre o Rio Uberabinha, que é o rio que corta a nossa cidade. O contrato firmado em dezembro de 2021 junto à Caixa Econômica Federal permitirá a execução de alguns serviços importantes. Ampliação e reforma da ET Uberabinha no valor de mais de 83 milhões de reais, quando ainda está prevista a reforma dos reatores já existentes no local. Já o valor de R$ 6.900.000 será destinado para ampliação do interceptor de esgoto da Avenida Rondon Pacheco, onde serão construídos 1.500 metros de interceptor na Rua Triângulo Mineiro, entre a Avenida Francisco Galassi e o elevado Aldorando Dias de Souza. Outro montante investido, de quase 8 milhões de reais, é para ampliar em mais 3.600 metros o interceptor de esgoto do Córrego do Óleo, que recebe esgoto de bairros como Mansur, Luizote de Freitas, Jardim Europa, Tubalina, Fruta do Conde e Córrego do Óleo. E ainda haverá a construção de uma nova adutora de água potável entre os reservatórios dos bairros Santo Inácio e Canaã, reforçando todo o atendimento de água potável da região oeste da cidade. O custo será de quase 12 milhões e meio de reais. O projeto Finisa, com financiamento da Caixa, com recursos da Caixa e, como eu disse, para aquelas entidades e prefeituras que conseguem ter capacidade de pagamento, que tem uma boa gestão e comprovadamente por todos os órgãos de controle. A construção da ET Uberabinha é uma construção mais complexa, vai passar de um ano a reforma da ET, mas nós, logo que sair a licitação, nós devemos startar as obras lá para melhorar o tratamento de esgoto em Uberlândia. Uberlândia é considerada a segunda melhor cidade do Brasil em tratamento de água e esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. O DEMAI conta com 8 estações de tratamento, as ETs. A ET Uberabinha, no Distrito Industrial, é responsável por mais de 95% do esgoto coletado no município e é capaz de tratar o esgoto para mais de 889 mil pessoas. A cidade, no total, é capaz de tratar o esgoto para mais de 1,5 milhão de pessoas. Hoje está atendendo a população no que está lá, mas com a população aumentando, como vem aumentando, houve a necessidade de fazermos essa obra o mais rápido possível para atender a população nesse quesito do tratamento de esgoto. O prefeito Odelmo Leão reforçou a urgência em trabalhar também para conter as enchentes e sobre a necessidade de aprovar novos investimentos para as ordens dos serviços. Que traz a solução para o problema da chuva, porque da Rondon é a captação de esgoto, nós vamos aumentar a capacidade. A questão da chuva, nós tivemos a reunião ontem no Sindicato Rural, já foi autorizado pela diretoria a nós entrarmos no Sindicato Rural, fazer a reabertura daquela represa que ali existia, porque ali é uma represa de contenção. Executarmos mais duas recuperações e 2 represas lá no Santa Luzia, acima desta. E naquela rua Saldanha Marinho nós vamos construir uma outra represa também. É a maneira de você reter as águas e deixar que elas escoem com menos velocidade e, logicamente, com menos agressão. Segundo o prefeito, com o tempo os equipamentos ficam sucateados e, por isso, além de renovar os 12 reatores e fazer mais um agora, ainda pretende chegar ao 14º. Odelmo fala sobre os trabalhos realizados em prol do meio ambiente, como a recuperação das matas ciliares. O projeto Bonitis, ele já plantou mais de 500 mil mudas nativas de cerrado, aproximadamente 595 mil metros lineares de áreas recuperadas na Vale do Uberabinha, que representa 6.500 hectares de área recuperada, às margens do Rio Uberabinha. Isso é falar do meio ambiente, isso é tratar do meio ambiente
com seriedade. Por fim, Danilo, no noticiário político eleitoral, o grande destaque foi um casamento. E nem é modo de dizer, viu? O ex-presidente Lula se casou na última semana com Rosângela Silva, a Janja. A festa reuniu cerca de 200 convidados, entre lideranças políticas e amigos do casal. Ao comentar o fato de estar se casando em período eleitoral, Lula disse que quer assumir um compromisso não só com a nova esposa, mas também com o Brasil. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Muito obrigado, Victor. E o Política Cruzada de hoje termina aqui. A íntegra deste programa, você sabe, você acompanha no Paranaíba Play. É só baixar aí o app de graça na loja do seu celular, tá bom? Um bom domingo para você e até domingo que vem.